Oi, pessoal, meu nome é Thalita, eu sou professora de Física e Matemática e hoje nós vamos resolver duas questões. São questões estilo Enem, são duas questões de um simulado Enem, tá bom? Então, a primeira questão, ela diz o quê? É uma questão extensa, que tem figura, então a gente vai começar da onde? Aqui da pergunta, para ver o que eu tenho que prestar atenção quando eu voltar aqui no enunciado. Então, olha a pergunta dele. A distância em metros que um visitante deve caminhar em linha reta de uma porta de entrada externa até a porta de entrada interna mais próxima é. Então, o que ele quer é essa distância aqui, ó, da entrada externa até a entrada interna. Então, eu já sei o que eu estou procurando. Agora, vamos ver o que o enunciado diz. Uma empresa participando de uma feira de tecnologia resolveu dividir seu espaço de exposição em dois ambientes, um externo e outro interno. A figura representa a configuração do estande montado pela empresa, formado por dois hexágonos. O que são hexágonos? Hexágonos são figuras de 6 lados. E se ele diz que são regulares, é porque esses lados são iguais. Concêntricos. O que é ser concêntrico? Concêntrico é quando elas têm o mesmo centro. As duas figuras têm o mesmo centro. Cujos lados correspondentes são paralelos, ó, paralelos, 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 e medem 20 metros e 8 metros. As quatro portas de entradas dos dois ambientes estão alinhadas entre si. Ó, as portas aqui, ó. A porta de entrada interna, externa e externa. Mas a gente já sabe que ele está procurando isso daqui. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode pensar aqui nessa questão é: como é que eu vou descobrir essa distância se eu não sei qual é a distância entre os dois hexágonos? Quando ele me diz que a figura é concêntrica, o que eu posso imaginar é esse hexágono aqui. Ó, eu coloquei até a figura aqui para a gente colocar. Coloquei o meu centro. Se eu fechar aqui em um triângulo, lembrando que o hexágono são 6 triângulos equiláteros no hexágono regular, eu consigo descobrir essa altura aqui, essa daqui, ó. Então, essa altura seria isso aqui tudo. E se eu olhar agora para o meu hexágono interno, meu hexágono do ambiente interno, eu posso pensar a mesma coisa, ó. Ele é concêntrico com o outro, então eu também terei 6 triângulos equiláteros, e isso aqui, esse pedacinho, vai ser exatamente isso aqui. Então, ó, se eu chamar esse pedacinho aqui de azinho e o outro de azão, se eu fizer aqui a diferença entre o azão menos o azinho, eu vou ter a distância D que eu quero. Então, o que eu preciso encontrar? Quem é esse azão e quem é esse azinho? Então, olha só. Como é que eu encontro esse azão? Esse azão, ele está dentro de um triângulo cujos lados medem 20 metros. Então, o que eu estou procurando aqui, ó, é a altura de um desses triângulos. Então, se eu imaginar que isso aqui é um triângulo equilátero e eu estou procurando este valor, olha o que acontece, ó. Consigo fazer um Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado. Quem é esse cateto? É exatamente a metade. Então, ele vale 10 mais a ao quadrado. 20 ao quadrado vai ser 400, 10 ao quadrado vai ser 100, mais a ao quadrado. Se eu passar esse 100 para lá tirando, vai dar 300 igual a ao quadrado. Então, quem vai ser a raiz de 300? 300 não tem raiz exata, mas a gente consegue achar a raiz por decomposição. Eu penso assim, ó, 300 é 3 vezes 100. O ao contrário do ao quadrado é tirar a raiz. Quando eu tiro a raiz aqui, o 3 não tem raiz exata, mas o 100 tem raiz exata. Qual a raiz de 100? É 10 e o raiz de 3 fica preso. Então, esse é o valor do meu azão. Que é esta parte aqui, ó. É tudo isso aqui. Agora, eu preciso descobrir quem é o meu azinho. Como que eu vou descobrir agora o meu azinho? Vou pensar de novo o mesmo triângulo.
Então, ó, isso aqui vale 8, então quer dizer que aqui é 4 e aqui é 8. Então, ó, hipotenusa ao quadrado, que é 8 ao quadrado, igual cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 64 igual a 16 mais a ao quadrado. Passo o 16 para lá subtraindo. 64 menos 16 igual a ao quadrado. 64 menos 16 vai dar 48 igual a ao quadrado. Então, o meu A é raiz de 48. Como que eu faço? Decomponho esse número. Então, a hora que a gente decompor o número, vai ficar, ó, só para a gente lembrar como é que faz a decomposição. 48 dá por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Como a minha raiz é quadrada, cada dois números iguais sai um. Então, ó, esses dois viram um só, esses dois viram um só, e o 3 que não tem parzinho, não tem com quem sair, fica preso na raiz. Então, é 2 vezes 2, 4, raiz de 3. Esse é o valor do meu Azinho. Quem ele tá procurando? Ele não tá procurando Azão menos Azinho, que é o valor do D? Meu Azão é 10 raiz de 3, meu Azinho é 4 raiz de 3. Para fazer soma e subtração com raiz, se as raízes forem iguais, eu consigo fazer. Eu sempre imagino que é assim, ó, 10x menos 4x, porque o raiz de 3 é o mesmo nos dois, então eu penso que ele é uma letra. Então, 10x menos 4x daria quanto? 6x, ou, no nosso caso, 6 raiz de 3, que é a alternativa C, tá bom? O próximo exercício, vamos limpar a lousa. O próximo exercício também tem figura. Então, eu também vou começar da minha figura. Então, ó, da minha figura e da minha pergunta. Qual a pergunta dele? Qual é o comprimento mínimo em centímetros que a correia desse sistema pode ter? Então, olha a minha figura aqui, ó. Quem é a correia? A correia, ela está aqui. Aí, ela vai passar aqui. Aqui de novo. E esse trechinho. Então, a correia passa em volta da figura inteira, tá bom? Então, é isso que a gente está procurando. Aí, vamos ver o que o enunciado diz. Correias e polias são um conjunto amplamente utilizado na transmissão de movimento em máquinas. As polias são peças cilíndricas, geralmente movimentadas pela rotação do eixo de um motor e pelas correias. A figura mostra a vista lateral de um sistema de transmissão que utiliza uma correia e polias cujos raios são 15 centímetros e 60 centímetros. Considere que os círculos correspondentes às polias são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano, e que a distância entre seus centros mede 90 centímetros. O que então eu preciso descobrir aqui? Eu preciso saber quanto vale esse pedacinho aqui, quanto vale esse pedacinho aqui, quanto vale esse pedacinho e quanto vale esse pedacinho. Então, vamos começar por partes. Vamos descobrir primeiro quanto vale o x. Como é que eu posso descobrir o valor de x? O valor de x, eu vou ter que imaginar fechar um triângulo, que eu acho que é o jeito mais fácil. A gente sabe que quando a gente tem os raios do seu círculo com uma tangente, esse ângulo vale 90 graus, e esse ângulo também vale 90 graus. Eu sempre digo que a gente tem que usar os ângulos que a figura me deu, que eu tenho certeza que existem. Então, um jeito que eu posso fazer, ó, se ele fala que é 90 e 90, vou fechar aqui um retângulo. Se eu fecho um retângulo, se eu sei que esse lado é 15, este lado também é 15. Se esse lado é x, o outro lado também vai ser x. Vou melhorar esse 15 aqui. Isso aqui é 15. Esse lado é x e esse lado também é x. Se eu sei que todo este raio dessa polia é 60 e esse pedacinho aqui é 15, ó, se tudo isso é 60 e só o pedacinho é 15, é porque esse pedacinho de baixo vale 45, que é 60 menos 15. Então, esse pedacinho de baixo vai ser 45. Então, o que aconteceu aqui, ó? Se isso aqui é 90
e ele é um retângulo, isso aqui também é 90, consequentemente aqui também é 90, porque essa meia volta tem que dar 180 graus. Então, aqui eu vou ter um triângulo assim já. Já consigo enxergar um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, que aqui vale 45, aqui vale 90 e aqui vale x. Se eu quero descobrir um lado, uma das formas que eu tenho para fazer isso é fazendo Pitágoras. Então, Pitágoras é hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é para quem o ângulo de 90 aponta. Então, ele aponta para o 90. Então, vai ser 90 ao quadrado igual. Agora, a ordem dos catetos não importa. Qualquer um que você coloque, tá valendo. 45 ao quadrado mais x ao quadrado. Esses números são muito grandes e depois no final ainda vai ter uma raiz para eu fazer. Então, eu vou tentar deixar esses números abertos sem fazer a conta para ver se facilita na hora de eu encontrar a raiz. Opa, mais não. Aqui é mais x ao quadrado. Então, ó, esse 45 vezes 45, ele tá somando, lembra, ó, ele tá somando, passa para lá, tirando. Então, 90 vezes 90, menos 45 vezes 45, igual a x ao quadrado. Vocês percebem aqui que o 90 é 2 vezes 45. Então, ó, vou colocar diferente, ó, 2 vezes 45, 2 vezes 45, que é o outro 90, menos 45 vezes 45 igual a x ao quadrado. O que eu posso fazer aqui? Eu posso tirar o 45 em evidência, fazer um fator comum do 45, ó, porque eu posso tirar 2 45 daqui e esses dois daqui. Então, a minha equação vai ficar 45 vezes 45. Quem sobrou do meu primeiro termo? 2 vezes 2, menos. Quem sobrou do meu segundo termo? Não sobrou ninguém, é porque sobrou 1, igual a x ao quadrado. Então, 45 vezes 45 vezes 2 vezes 2 é 4, 4 menos 1 é 3, igual a x ao quadrado. Eu quero tirar a raiz, né? Porque x ao quadrado igual isso, então eu quero descobrir quanto vale x. Então, x vai ser a raiz quadrada desse número. E aí, olha como ficou pronto, ó. 45 tem parzinho? Tem. Então, quer dizer que ele sai da raiz. E o 3 não tem parzinho, fica preso na raiz. Então, já achei o valor de x. Isso aqui, eu já sei quanto que vale. Agora, falta eu descobrir este pedaço da circunferência e este pedaço da circunferência. Para eu descobrir esse pedaço da circunferência, eu tenho que pensar isso aqui, ó. Quem vai ser este trechinho aqui? Porque a minha correia vem até aqui, né? Então, eu preciso pensar quem vai ser este trechinho. Esse trechinho, ele vai depender de qual é este ângulo. Então, eu vou ter que descobrir quanto vale este ângulo aqui de dentro. Porque este ângulo de dentro vai ser o mesmo ângulo que vai ter do lado de cá, e aí eu consigo saber qual é o tanto que falta. Então, como é que eu vou descobrir esse ângulo? Eu posso vir fazer um seno, cosseno e tangente, ó. Quem vai ser que eu posso usar aqui? Eu posso pensar que é o cosseno. Cosseno é o quê? Cateto adjacente, que é este trechinho, sobre a hipotenusa, que é o 90. Por que que eu evito usar o x? Porque vai que eu erro na conta. Se eu erro na conta do x, eu vou errar na conta de todo mundo. Então, eu prefiro escrever números que já estavam no meu problema. Então, o cosseno de 45, o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, que é o 45, sobre a hipotenusa, que é o 90. Se a gente simplificar isso aqui, vai dar 1 e vai dar 2. E aí, a minha pergunta é, qual é o cosseno que vale meio? Se a gente lembrar na tabelinha, o cosseno que vale meio é o cosseno de 60 graus. Se eu já sei agora que o meu θ vale 60, é porque esse θ também vale 60. Então, quem é o ângulo que está aqui, nesta parte de trás da minha circunferência? Isso aqui vai ser 360 menos 60 menos 60,
que são os dois que estão aqui dentro da minha boquinha. Então, quanto que vai dar? 360 menos 60 menos 60? 240 graus. Então, este ângulo é um ângulo de 240 graus. Aí, agora eu vou descobrir qual é o tamanho do meu arco, tamanho do trecho que eu quero. Então, ó, como que a gente descobre qual é o trecho? Se eu pensar na circunferência inteira, a circunferência inteira está para 360 graus. Mas eu não quero a área da minha circunferência, eu quero saber o tamanho desse comprimento. O comprimento da circunferência é 2πr, então 2πr está para 360 graus. Assim como o pedaço que eu quero está para 240 graus. Quem é o raio desta minha circunferência? É o raio inteiro, é 60. Então, este raio aqui vale 60 centímetros. Então, como fica a minha equação, ó? Vai ficar y vezes 360 é igual, multiplicou em cruz, 240 vezes 2 vezes π vezes 60. Não faça conta, simplifica, ó. Esse número tá multiplicando, passa ele para cá, dividindo. Corta esse zero com esse zero. O 6 com 36 dá para dividir por 6, então aqui dá 1 e aqui dá 6. O 2 e o 6 dá para dividir por 2, aqui dá 1, aqui dá 3. O 240 dá para dividir por 3, que é 80. Então, o meu y vale 80 π centímetros. A mesma coisa a gente vai fazer com esse lado aqui da minha circunferência. Então, ó, se esse aqui vale 60 e esse aqui vale 90, só me resta um ângulo de 30 graus. Só que eu já sei que isso aqui é 90 graus, porque a gente fechou um retângulo. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Eu vou ter o meu ângulo de 30 graus e o meu ângulo de 90 graus. Eu quero saber, ó, isso aqui. Este trecho da circunferência, ele é quem esse ângulo enxerga. Então, como é que eu vou descobrir esse pedacinho aqui, ó? Aqui dentro vai valer 90, 90, 30 e 30. Então, esse pedaço vai ser quem? 360 menos 90, menos 90, que são os dois retângulos, ó. Lembra que aqui a gente fez dois retângulos? Então, fiz um retângulo com ângulo de 90, menos 30, menos 30. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 120 graus. Então, este ângulo que eu estou procurando é um ângulo de 120 graus. Então, faço a mesma coisa que a gente fez para o outro lado da minha circunferência, para o trecho y. Então, ó, 2π vezes raio, que é 15, está para 360, assim como o z está para 120 graus. Eu não vou fazer as contas, eu não vou ficar abrindo todas as contas, eu vou de novo pensar sempre na simplificação. Vou apagar esse trecho aqui, para a gente poder fazer as equações do lado de cá. Eu vou sempre segurando as contas para evitar perder tempo e errar algo que a gente erra mesmo. Então, ó, 2π vezes 15 para 360 graus, que é a volta inteira, assim como o z está para 120 graus. Multiplique em cruz, 360 vezes z igual a 120 vezes 2 vezes π vezes 15. Esse meu 360 tá aqui multiplicando, pula para cá, dividindo. Então, ó, corta zero e vou começar a simplificar. O 12 e o 36 dá para dividir? Dá para dividir até por 12, mas dá para ir por 2, por 3, dá para ir devagar. Vou dividir por 12, vai dar 1 aqui e 3 aqui. O 15 e o 3 dá para simplificar também por 3, vai dar 1 aqui e 5 aqui. Não dá para simplificar mais ninguém. Então, o meu z, ó, é 1 vezes 2, 2, 2 vezes 5, 10. 10π centímetros. Então, eu achei todos os trechos que eu precisava. Então, agora é só eu somar. Quem que a gente vai somar? Vai somar
esse x e esse x, o z e o y. Então, ó, x mais z mais y. A gente lembra quanto que era o valor do meu x, que era 45 raiz de 3, mais 45 raiz de 3, mais o z, que a gente descobriu agora, é 10π, e o meu y, que é 80π. Esses dois eu consigo juntar, vai dar 90π, e esses dois eu também consigo juntar. Pense do mesmo jeito, ó. 45x mais 45x, já que a raiz é igual, significa que eu posso fazer a soma. Então, isso aqui vai dar 90 raiz de 3 mais 90π centímetros, que é a alternativa C. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, que tenha ficado claro como é a resolução. Se inscrevam no canal para ter sempre novos conteúdos, sempre mais exercícios resolvidos. Curtam o vídeo, compartilhem e até a próxima. Tchau!